Olá, tudo bem? Gostaria de estar trazendo mais uma palavra, né? Eu estive ausente durante algumas semanas, mas eu creio que aquilo que está nos planos de Deus, né? O inimigo não pode atrapalhar, né? Não pode colocar barreiras. Então, o Senhor me chamou, né? Nesse momento, está ministrando. Então, eu simplesmente deixo o meu eis-me aqui e vamos à obra, né? Fazer a vontade do Senhor. Vou estar dando início com uma oração. Senhor Deus, Pai querido, eu entro na Tua presença com toda reverência, Pai, com toda mansidão de espírito para poder expor a Tua palavra segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade sobre a vida de cada um, Senhor. Trabalha em cada coração que precisa ser trabalhado. Trabalha em cada família que precisa ser restaurada. Trabalha em cada família que necessita, que anseia a Tua presença, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu vou te pedindo direcionamento, Pai. Eu vou te pedindo conhecimento, sabedoria, Senhor. Porque eu quero poder transmitir aquilo que o Senhor quer sobre a vida de cada um. Não é sobre a minha vontade, não é sobre o meu querer, mas é sobre o Teu querer, sobre a Tua vontade na vida daqueles que creem na Tua palavra, daqueles que buscam verdadeiramente buscar o Seu reino em primeiro lugar. No nome de Jesus Cristo eu já te peço e te agradeço. Amém. A palavra de hoje, né, me fez refletir em relação, né, a algumas situações, né, que nós temos nos deparado ultimamente, em algumas situações em que nos fazem sairmos do foco daquilo, né, que o Senhor nos conduz a fazer. A palavra de hoje, ela está lá em Salmos 37. Eu gostaria de estar lendo, né, do versículo 5 ao versículo 6. Se você tem, né, uma Bíblia, né, gostaria de estar me acompanhando para que isso ficasse um pouquinho mais esclarecido em relação à sua reflexão, né, para que aquilo seja esclarecido em relação à reflexão que você vai fazer nesse momento, né, em relação às coisas do Senhor. Lá no versículo 5 está escrito assim, ó: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. O que né, eu pensei em relação a isso, né? O que me fez analisar isso, né, diante das situações em que me cercam, diante das situações em que nos cercam diariamente. Será que nós estamos vendados? Será que nós estamos cegos, né, em relação às promessas do Senhor? E Deus aqui, Ele nos desperta para que nós possamos ser mais confiantes às coisas do Senhor. Aqui Ele diz, confia nele e Ele agirá. Às vezes nós nos preocupamos demais, né, com as situações. Nós estamos tão preocupados em ver as coisas dando, né, errado, e nós agimos de forma errada. E Deus quer nos atentar neste momento para que nós sejamos justos, né? Eu não sei aí, né, qual é a situação que você tem passado. Eu não sei qual a dificuldade, né, que você tem enfrentado diante da tua vida, mas eu quero te trazer confiança, né, nesse momento. Eu quero te trazer esperança para o teu coração e coragem, né, para que nós possamos ser corajosos perante as dificuldades, para que nós possamos ser corajosos perante as coisas, né, que não favorecem aquilo que o Senhor quer sobre as nossas vidas. Então, esse versículo é uma maneira de nos encorajarmos a ser mais confiantes nas coisas do Senhor, a confiarmos mais no Senhor. E ao mesmo tempo, ela nos exorta a sermos, os versículos nos exortam em relação às promessas do Senhor, porque Ele também deixa aqui uma promessa, e Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. Eu não sei, né, o que você tem passado, eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado. Talvez as situações te levam a acreditar que você é culpado, né, de algo que talvez você não tenha nem feito. Mas o Senhor te chama a ser confiante nas coisas dele, para que você confie nas coisas do Senhor, e que Ele vai deixar justo isso, né? Ele sabe quando nós somos inocentes perante a face do Senhor. Então nós precisamos ser firmes, nós precisamos ser fortes, né? Corajosos em relação às coisas do Senhor.
Qual é, né, a batalha, né, que você tem enfrentado aí diariamente? Talvez você tenha tomado, né, algumas atitudes em que você mesmo, né, tem se sentido envergonhado, mas Deus te chama a ser confiante nas coisas do Senhor. Deus te convida a entregar o seu caminho ao Senhor. E qual é o caminho do Senhor, né? Qual o caminho que nós devemos seguir? Qual é o caminho que nós devemos tomar como direção sobre a nossa vida? As coisas que favorecem o bem. Talvez você tenha, né, ouvido coisas que têm te conduzido a fazer coisas que são contrárias ao reino de Deus. E Deus quer nos exortar neste momento para que nós sejamos filhos verdadeiros, filhos fiéis, né? Aqueles filhos que são dispostos a entregar ao Senhor aquilo que Ele precisa trabalhar. E eu gostaria também de estar, né, ressaltando aqui em relação ao arrependimento. Né? Talvez você fez, né, algo ontem, né, até mesmo neste momento, em que tem desagradado a face do Senhor, que você tem olhado, né, e imaginado, puxa vida, né, eu estava num caminho que me direcionava às coisas do Senhor, e isso me fez retroceder. Deus te chama ao arrependimento neste momento. Você tem desagradado as coisas do Senhor, você tem maltratado, né, talvez o seu próximo, né, em alguma área, em alguma situação. Deus te chama a arrepender-se. É tempo de nós nos arrependermos daquilo que é abomináveis aos olhos de Deus, daquilo que não agrada ao coração de Deus. Nós precisamos estar atento em relação às pessoas que nos cercam. Será que eu preciso, né, amar mais o meu próximo? Será que eu preciso amar mais né, uma mãe, um filho, um irmão? Será que eu preciso, né, expor algo que talvez eu nem saiba como expor, mas Deus quer nos chamar a atenção neste momento, para que nós não vivemos cegados, né? Imagine Jesus chegar aqui e falar, você não, né, Luciana, você não vai no reino de Deus porque você não liberou perdão em relação à sua mãe, a seu irmão, a qualquer pessoa, né, que seja próxima de mim. Então, que nós possamos ser mais prontos a estarmos buscando o melhor a cada dia, a estarmos prontos a nos dispor de coisas que não nos favorecem no reino espiritual. Inclusive, eu separei aqui, né, um versículo aqui um pouquinho mais antes, aqui em Salmos, capítulo 32. Eu gostaria mesmo de coração, né, que você que tem uma Bíblia, né, se quiser me acompanhar, para que isso seja bem claro para você em relação ao que eu quero expor aqui, né, lá no capítulo 32, do versículo 9 de Salmos, está escrito assim, ó: não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Imagine só, né, você ter promessas sobre a sua vida, Deus te dá, né, tudo aquilo que você precisa para poder adquirir as promessas do Senhor, e você, né, ficar de braços cruzados, esperando, né, que as coisas aconteçam ao seu redor. Nunca é errado você fazer aquilo que é bem, né? Nunca é errado você, né, que às vezes você olha, né, para alguma situação e imagine, mas eu não vou fazer tal coisa, porque se for fazer tal coisa, o que vão pensar de mim, né? O que vão imaginar que eu estou, vão imaginar algo, né, que está acontecendo algo de errado comigo. E Deus quer que nós sejamos corajosos, né, para fazer as boas obras. Então, que nós não sejamos controlados a fazer aquilo que é certo, mas que nós sejamos ousados em fazer as coisas que é certo. É tempo de nós nos revestirmos das armaduras para que nada faça morada na nossa mente e estarmos atentos em relação às coisas que nos cercam. Tem algo, né, que tem me incomodado, eu preciso orar, eu preciso dobrar os meus joelhos, né, e estar em intimidade com o Senhor. Tem algo que eu fiz de errado, né, que talvez tenha desagradado algumas pessoas. Eu preciso dobrar os meus joelhos e pedir misericórdia do Senhor para que Ele possa me direcionar da maneira correta a ser direcionado. Talvez você queira aí se libertar, né, de um vício que para você tem feito mal, que para você, né, tem contaminado o seu cotidiano. E Deus te chama a ser reverente, Deus te chama a ser perseverante naquilo que Ele tem sobre a sua vida. Pois as promessas do Senhor são maiores daquilo que nós imaginamos.
Talvez nós imaginamos, né, que Deus tem algo, né, pra gente e que aquilo seja pequeno, mas Deus tem grandes coisas sobre a nossa vida. Então nós precisamos estarmos confiantes nas coisas do Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor, não naquilo, né, que nós não podemos confiar naquilo que nós vemos, mas nós podemos confiar naquilo que nós cremos. É tempo de nós sermos perseverantes. Não, né, não se desanime. Não se entristeça em relação a algumas coisas que você tem visto, em relação a algumas coisas que você tem imaginado, porque às vezes nós também levantamos falsas conclusões em relação a algumas coisas que nós vemos. Então Deus, ele quer nos alertar neste momento, ele quer colocar sobre nós as promessas que ele tem sobre as nossas vidas. Outra coisa que, né, que eu gostaria de estar comentando, ressaltando aqui em relação ao orgulho, né? Quantas pessoas sendo destruídas por causa de orgulho, né? Famílias sendo destruídas por causa de orgulho. Pessoas, né, que às vezes fazem um trabalho e já comentam, mas fui eu que fiz, né? Que o meu eu caia por terra. Porque tem uma casa, mas é minha casa. Porque tem minha moto, é meu carro, é tudo meu. Então, que nós possamos ser um pouquinho mais reverentes às coisas do Senhor, estarmos atentos àquilo que nós falamos, atentos àquilo que nós ouvimos. Se você tem, né, condições de poder estar ajudando alguém, né, de alguma forma, talvez uma atividade que você faça, ou algo que você faça de melhor, né, que você pode estar ofertando a alguém, faça, mas faça de coração, porque o Senhor, ele conhece nosso coração, ele sabe o que é melhor para nós, e quando nós arregaçamos as mangas para praticarmos aquilo que é favorável aos olhos de Deus, ele está pronto a nos entregar aquilo que ele tem preparado sobre as nossas vidas. Só que para isso nós precisamos ter fé, né? Sermos reverentes. Eu não sei o que você passou neste momento, não sei o que você tem passado, né, durante esse dia todo, mas Deus te chama a ser perseverante, a ser persistente nas promessas do Senhor, né? Você tem vigiado as suas atitudes, você tem vigiado os seus comportamentos, não é, né, como dizem por aí, não é a vida do meu próximo que eu tenho que vigiar, não é a casa do meu próximo que eu tenho que vigiar, não é a comida do meu próximo que eu tenho que vigiar, mas é a mim mesma, é eu que preciso ser vigiada. Para quê? Para que quando Jesus venha, ele possa me reconhecer. Imagine, né, como eu venho dizendo nos vídeos, Jesus voltar e você que tentar ir, ele fala, não te conheço. Imagine que situação que seria. Então, que nós possamos estar vigilantes em relação a nós, em relação ao orgulho sobre a nossa vida. Imagine, você comenta, né? Vou dar um exemplo. Tá ali toda a família dentro de uma casa, né? A mãe do esposo pega e fala, mas a casa é do meu filho, a casa é da minha filha. Então, vamos colocar, né, o orgulho abaixo, né? Vamos colocar o orgulho, né, por terra. Mas porque tem bastante dinheiro. Mas porque meu filho tem dinheiro. Mas porque isso, porque aquilo. Vamos estar atento àquilo que sai da nossa boca, para que o inimigo não possa tomar isso como base sobre a vida dele. Que nós sejamos humildes, tenhamos humildade. Hoje, esses dias eu tive conversando, né, com uma moça em relação à humildade. Eu cheguei, virei para ela e falei, o que é humildade para você? Ela falou para mim, humildade é eu respeitar o meu próximo, eu poder ajudar o meu próximo. Então, que nós possamos aplicar a humildade, né, acima do orgulho na nossa vida. Quantas pessoas sendo destruídas, quantas famílias sendo destruídas, né, um para um lado, outro para o outro, por causa de orgulho. E Deus quer trabalhar isso em cada coração. Talvez você tenha condições, né, de ajudar o teu pai ou a tua mãe, né, em alguma área da tua vida. Esteja disposto. Não, que nós não sejamos orgulhosos em pensar só em nós mesmos. Eu tenho condições, né, de poder estar trabalhando, poder comprar pelo menos um barbante para poder dar para minha mãe de presente, ou uma agulha, né, para que ela possa realizar aquilo que faz parte dos sonhos dela. Que nós possamos dialogar mais, né, entre famílias, que nós possamos ter mais comunhão entre famílias, para que as coisas do Senhor, para que o reino de Deus prevaleça em cada família, e que cada família seja restaurada
pelas obras do Senhor, e que nós possamos adquirir uma nação diferente, uma nação reverente às coisas do Senhor. É tempo de mudança, é tempo de buscarmos mudanças, e que nós não sejamos controlados, né? Imagine só, eu vou maltratar a Luciana porque tá todo mundo, né, fazendo comentários, né, que estão fora do perfil do Senhor, que estão fora do caminho do Senhor. Eu vou maltratar também, isso não deixa de ser pecado. Então, que nós possamos tratar o nosso próximo independente, né, independente de qualquer situação, que nós não tratemos com indiferença as pessoas, mas que nós possamos tratar com amor, com mansidão, com paciência. Inclusive, agora há pouco eu estava fazendo um comentário que eu tinha que ir para a igreja e chegou uma pessoa em mim e veio conversar comigo, sabe? Em outros tempos, eu talvez teria até maltratado a pessoa. Hoje Deus me fez diferente, hoje Deus me faz diferente. Para que eu possa adquirir as promessas do Senhor, eu preciso ser reverente. Imagine, né, a pessoa chega e fala oi pra mim, tudo bem? Eu já saio correndo, eu tenho que ir porque eu tô atrasada. Eu sei que eu tô atrasada, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Não adianta, né, eu falar que eu amo o meu próximo e eu maltrato o meu animal. Não adianta eu falar que eu amo o meu próximo e maltrato o meu próximo. Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Inclusive, Ele sonda o nosso coração. Então, a palavra de hoje aqui, que eu quero trazer, é em relação à nossa confiança. Onde que você tem colocado a sua confiança? Você tem sido humilhado, né, em relação a alguns comentários que talvez até tenha saído da tua boca, né, em relação ao seu próximo? Então, você fez, né, aí uma fofoca que te desorientou do propósito do Senhor e você está sofrendo alguma consequência que não favorecem as coisas do Senhor. Descanse, confie no Senhor, porque Ele conhece, né, aquele que é justo e aquele que não é. Ele dará, né, a justiça dele conforme a palavra dele. Então é tempo de nós nos encorajarmos. Se encoraje, né, nas coisas do Senhor. Você tem colocado uma venda nos teus olhos, né, e não está enxergando as promessas do Senhor. Deus quer trazer esperança para o teu coração neste momento. Confia nas coisas do Senhor. Confia nas coisas do Senhor de todo o teu coração, que Ele vai agir, como diz a palavra aqui. Ele agirá no tempo dele, no momento dele. Talvez, né, você tenha se preocupado demais, né, em relação às suas finanças. Talvez você tenha se preocupado demais em relação aos teus filhos, em relação a qualquer área que seja, né, diante da tua vida. Mas Deus te chama a ser confiante. Confie no Senhor que Ele vai agir no tempo certo, no tempo dele, na hora dele. Às vezes nós nos deparamos, né, com algumas situações, né, com tipo ingratidão, e queremos abandonar todas as coisas do reino de Deus. Queremos nos desorientar para aquilo que não é segundo a vontade do Senhor. É onde, né, nós praticamos violência, proferimos palavras malignas, e Deus quer te orientar. Não seja como o cavalo que precisa ser direcionado, mas seja direcionado por Cristo, que morreu sem pecado nenhum na cruz do Calvário. Então, se atente, né? Tire as vendas, que todas as vendas dos seus olhos caiam por terra, que todas as escamas dos nossos olhos caiam por terra. Para quê? Para que nós possamos ter a visão ampla daquilo que o Senhor tem sobre a nossa vida, para que nós possamos ter a visão ampla daquilo que o Senhor já preparou para nós. Então, é tempo de nós nos colocarmos à prontidão nas coisas do Senhor, de nós colocarmos a prontidão daquilo que Ele tem para trabalhar sobre a nossa vida, que nós descansemos no Senhor e aguardamos por Ele com paciência, porque se nós não temos paciência para receber as promessas do Senhor, nós acabamos atropelando tudo, né? Nós acabamos tomando atitudes que não são favoráveis ao reino de Deus. Então é tempo de nós analisarmos as situações, né, que está à nossa volta e buscamos a luz que o Senhor nos dá através da palavra dele. Imagine, né, você estar num momento em que você não tem paz, que você vive perturbado por todos os lados. E o que você tem feito em relação a isso? Você tem buscado descanso?
Você tem, apesar de, né, não estar dormindo direito, você tem buscado paz interior, você tem estado numa situação de paciência, você tem sido paciente. Então é tempo de nós nos arrependermos em relação às coisas, de nós buscarmos também dar oportunidades para as pessoas que se achegam perto de nós. Imagine, né, eu tenho condições de dar um emprego, né, para uma pessoa do meu lado e eu bloqueio a pessoa pelas coisas que eu ouvi ou pelas coisas que eu vi. Então é tempo de nós buscarmos direcionamento do Senhor. Se direcione às coisas do Senhor. Busque ser mais compassivo em relação ao seu próximo. Que nós possamos ser mais amorosos em relação ao nosso próximo. Imagine, né? Eu não vou dar, né, uma oportunidade para a Luciana porque a Luciana já teve, né, numa prisão. Ou porque a Luciana, não que eu tenha tido, né? Mas eu estou dando isso como exemplo. Que nós possamos enxergar arrependimento também nas pessoas, porque às vezes nós bloqueamos a vida de uma pessoa pelos pré-julgamentos que nós temos. Mas eu não vou dar um emprego para a Luciana porque a Luciana já foi presa, a Luciana tem, né, uma história lá atrás que já agrediu outra, né? Então é tempo de nós mudarmos a nossa mentalidade em relação ao nosso próximo. Mas porque estão falando isso, estão falando aquilo. Eu vou levantar, né, pré-julgamentos, falsas acusações. Tome cuidado, porque às vezes você pensa que você, levantando falsas acusações, você não está pecando. Dos olhos de Deus, nada passa em vão e a justiça dele prevalece sempre. Então é tempo de nós analisarmos aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos proferindo, né? Porque também não adianta eu falar de Deus e não ter boas obras. Imagine, eu estou aqui lendo a Bíblia, né? E o que eu tenho feito, né? Quais são as minhas obras? Eu tenho, né, feito bem ao meu próximo? Eu tenho maltratado? Eu tenho lançado palavras que o direciona de forma errada? Eu tenho lançado indiretas, né, para abalar o meu próximo? Tome cuidado. Tome cuidado, porque a palavra de Deus, ela diz que aquele que leva o seu próximo a cair em pecado também é pecador. Tome cuidado com as fofocas que chegam no teu ouvido. Esteja atento às situações. Esteja atento àquilo que os seus olhos veem. E dê um passo adiante aí, né, como bom servo, a buscar fazer as coisas que o Senhor te direcione, as coisas que o Senhor te conduz, né? Então, é isso que eu gostaria de estar trazendo, que nós possamos deitar, né, na nossa cama e dormirmos em paz, porque quem nos sustenta é o Senhor. E cada dia, cada promessa que Ele tem sobre a nossa vida, isso depende dEle, isso está nas mãos dEle. Que nós possamos dormir tranquilo, né? Porque pois a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. A nossa vida, ela pode ser renovada a cada manhã. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter fé. Então vamos colocar a nossa fé em ação e descansar no Senhor. É isso que eu gostaria de estar trazendo, é isso que eu gostaria de estar ministrando. Eu espero que isso ajude muitas pessoas, que isso transforme muitas famílias, que traga reverência a pessoas que precisam ser reverentes. Eu vou estar encerrando com uma oração. Senhor Deus, Pai querido, eu encerro essa palavra no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Espero que seja segundo a Sua vontade, Pai. Muda esta nação, muda esse mundo, muda famílias para que sejam reverentes a Ti, para que possam adquirir as Tuas promessas sobre a vida de cada um, que as Tuas promessas prevaleçam sobre a vida de cada um. Eu não sei o que as pessoas têm passado, eu não sei o que cada um que tem assistido esses vídeos tem passado. Talvez estejam passando por situações difíceis, por situações que acreditam que não vão suportar, mas a força do Senhor é que nos fortalece, a alegria do Senhor é que nos fortalece, e nós cremos nisso, Pai querido. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai, e que seja feito segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer na vida de cada um. Nós te agradecemos e te pedimos. Amém.